Jesus nunca prometeu que a fé seria fácil. Em nenhum momento do Evangelho ele ofereceu uma vida confortável, sem conflito, sem dúvidas, sem cruz ou sem exigência. E isso é importante dizer logo no começo, porque muita gente se decepciona com a fé e não por falta de Deus, mas por ter aprendido uma imagem distorcida dele. Como se seguir Jesus significasse viver sempre protegido, com respostas rápidas, segurança constante e nenhuma instabilidade interior. Quando, na verdade, o próprio Jesus sempre deixou claro que seguir ele envolve processo de amadurecimento, escolhas difíceis, perseverança e muitas vezes atravessar momentos em que as coisas não estão claras por dentro. E é exatamente nesse cenário realista, longe de qualquer idealização, que aparece a promessa do Espírito Santo no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 26. Um texto que não nasce num contexto de entusiasmo ou de celebração, mas num momento de despedida, quando Jesus sabe que vai partir e os discípulos sabem que vão ficar. E isso muda completamente o peso da promessa, porque ali não tem clima de vitória, mas de incerteza. Não há euforia, mas preocupação. Nenhum aplauso, mas silêncio. E perguntas que não têm resposta. Aqueles homens não eram iniciantes na fé. Eles já tinham caminhado com Jesus por anos, já tinham visto milagres, já tinham ouvido ensinamentos profundos, já tinham enfrentado o escândalo da cruz e experimentado a alegria concreta da ressurreição. E mesmo assim, eles continuavam inseguros, com medo, confusos, sem saber exatamente como viver tudo aquilo no mundo real. O que mostra que a experiência religiosa não elimina automaticamente a nossa fragilidade, a fragilidade humana. E que caminhar com Jesus não significa ter tudo resolvido, mas aprender a confiar, mesmo quando não se entende tudo. Mesmo quando a fé deixa de ser simples e começa a exigir maturidade. É nesse contexto que Jesus não promete explicações completas, não promete a ausência do seu medo, não promete facilidade na missão, nem clareza sobre o futuro. Ele promete o Espírito Santo como alguém que ensina e recorda, com uma presença interior que acompanha, sustenta e organiza a fé por dentro, corrigindo de forma profunda a imagem de que o Espírito Santo seria apenas uma emoção intensa, algo extraordinário, barulhento ou reservado a poucos. Porque Jesus não apresenta o Espírito como um espetáculo, mas como uma presença fiel e uma presença fiel, uma presença que não confunde e nem invade. Ela não substitui liberdade e nem anula a personalidade, mas ela ilumina, orienta e sustenta, especialmente quando a fé entra em fases mais silenciosas. A força, nesse sentido, não é um entusiasmo constante, não é viver algo o tempo todo, não é viver de picos emocionais ou experiências extraordinárias. A força é a capacidade de permanecer quando a emoção acaba, a capacidade de continuar quando ninguém está te aplaudindo. É a capacidade de viver aquilo em que se acredita, mesmo quando o ambiente não te favorece. Mesmo quando a fé ela deixa de ser socialmente confortável e começa a exigir uma coerência interior, escolhas firmes e fidelidade cotidiana. E isso ajuda a entender por que tanta gente se sente cansada na fé. E não porque rejeitou a Deus, não porque perdeu a fé ou decidiu conscientemente se afastar, mas porque tentou viver uma fé adulta com uma estrutura de uma fé infantil. Uma fé que depende de eventos, encontros marcados, estímulos e emoções constantes. E quando tudo isso termina, quando a rotina pesa, quando a vida exige decisões difíceis, quando surgem dúvidas mais profundas, a pessoa ela começa a achar que Deus se afastou, quando na verdade o silêncio não é um abandono. E muitas vezes é o espaço onde a fé amadurece, porque o Espírito Santo age exatamente aí, lembrando o que Jesus ensinou quando a gente esquece, iluminando a nossa consciência quando tudo parece confuso, sustentando pequenas escolhas diárias que quase ninguém vê e fortalecendo a decisão de continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Mesmo quando a oração ela parece vazia, mesmo quando não se sente nada, mesmo quando a fé parece pesada. E isso muda completamente a forma de viver a fé.
porque ela deixa de ser algo preso ao passado, à infância ou uma fase específica da vida e passa a ser uma presença viva que acompanha as pessoas com perguntas, limites, quedas, cansaços e recomeços, sem romantizar a caminhada, mas também sem abandonar o caminho, entendendo que permanecer não é nunca cair, nem nunca se sentir fraco, mas decidir não desistir quando a fé deixa de ser fácil. E a maturidade espiritual, ela não se mede pela ausência de dúvidas, mas pela escolha de continuar mesmo com elas, confiando que Deus não se afasta quando a fé entra em fases mais secas, mas permanece fiel enquanto a gente aprende a amadurecer. E por isso o Espírito Santo aparece no Evangelho. Não como alguém que resolve tudo no nosso lugar, mas como mestre interior que ensina no tempo certo, recordar quando é preciso, ajudando a fé a deixar de ser apenas um sentimento e a se tornar uma decisão, ajudando a consciência a se organizar, ajudando a pessoa a discernir escolhas, a alinhar a fé e a vida e a integrar o evangelho ao cotidiano real, onde as decisões não vêm com um roteiro pronto, onde as respostas nem sempre são claras e onde a constância vale mais do que a sua empolgação. Talvez hoje você se reconheça nesse cansaço. Talvez se sinta distante, confuso ou desanimado. Talvez a oração esteja mais seca, a fé pesada e o silêncio difícil de suportar. E isso não significa que o Espírito Santo te abandonou. Significa apenas que a fé entrou numa fase mais madura, em que precisa ser sustentada, mas por decisão do que por sentimento. Porque a força prometida por Jesus não é barulho, não é um espetáculo e não é uma emoção constante. É uma permanência silenciosa. É levantar mesmo cansado. É continuar mesmo sem nenhuma vontade. É escolher viver aquilo em que se acredita, mesmo quando o coração não acompanha. E é assim que a fé cresce de verdade. Não de forma espetacular, mas de forma sólida, integrada à vida real, capaz de atravessar as mudanças do tempo sem perder o sentido. Quando a gente entende isso, a pergunta deixa de ser: por que eu não sinto mais nada? E passa a ser: como eu posso continuar? Porque continuar é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. E é exatamente isso que o Evangelho de João nos mostra quando Jesus promete o Espírito Santo, como alguém que ensina e acompanha alguém que não confunde, não abandona e não se retira quando a fé entra em crise, mas permanece fiel enquanto a gente aprende a reorganizar a nossa própria caminhada. Talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Não uma emoção nova, uma nova experiência, não uma resposta imediata, mas a certeza tranquila de que Deus continua presente mesmo no silêncio, mesmo na rotina, mesmo nos dias comuns e cansativos. Porque a fé não foi feita apenas para momentos intensos, mas para sustentar uma vida inteira. E por isso vale a pena fazer uma pausa interior e rezar com simplicidade e verdade, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine no tempo certo, que nos recorde quando esquecemos, que ilumine a consciência quando tudo parecer confuso, que sustente a fidelidade nas pequenas escolhas do dia a dia e que nos ajude a não medir a fé apenas pelo que sentimos, mas a viver uma fé que permanece mesmo quando o caminho fica exigente. Para que a fé não seja lembrada, que ela não seja lembrança do passado, nem ideal distante, mas a resposta viva do presente, porque o Espírito Santo confunde. Ele não confunde, ele ensina, ele acompanha, ele sustenta e ele permanece. E a fé não cresce sozinha, ela cresce quando é vivida, junto com a constância possível, com passos pequenos e com verdade e esperança. Que Deus te abençoe.